senhores, tudo bom com vocês? Gripe atacou forte, hein? Faz 2 dias que eu tô bem mal, a garganta tá aqui, só misericórdia. Nariz também tá entupido, tô falando que tô forçando bastante pra conseguir falar aqui. Mas vamos lá, né? O canal não pode ficar sem vídeo. E as criaturas conhecidas como meus passarinhos também não estão ajudando. Dá pra vocês ficar quietos, por favor? Eles fazem muito barulho. Mas enfim, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já pararam pra pensar por que as lutas de sabre de luz das sequels não são tão boas quanto as das prequels ou a da trilogia original? As lutas de sabre da trilogia original são mais carregadas de emoção, não tem tanta técnica, mas são muito emotivas e muito importantes para o universo de Star Wars. Mas nós sabemos também que as lutas das prequels também são bem importantes, até porque elas mudaram totalmente o jeito de como vemos a técnica de se lutar com o sabre de luz. Mas as das sequels... parece que não tem nada disso. Mas será que isso é culpa do diretor, culpa dos atores? Será que é culpa de um pouco dos dois? É isso que nós vamos ver agora. Então já senta aí na sua cadeira que eu vou explicar tudinho nos mínimos detalhes. Pega aí seu bichinho de pelúcia favorito. Esse daqui é o Mu, pra quem não sabe, meu bichinho de pelúcia favorito. E vamos lá que eu vou explicar tudinho. E as lutas de sabre de luz. Cara, o que seria do universo de Star Wars sem os sabres de luz? É literalmente a marca registrada de Star Wars aí. Quem diria que num mundo como o nosso, nós teremos uma mente tão brilhante como a de George Lucas para imaginar uma coisa dessas? Quem não vê a luta de Obi-Wan versus Anakin e explode de emoção? O sabre de luz com certeza é o objeto mais famoso e popular da cultura pop e do próprio universo de Star Wars. E além disso, ele é muito importante para a lore do universo. Nós sabemos que as sequels não são os filmes favoritos do fã de Star Wars. É literalmente 1% ali da população mundial que gosta desses filmes. Todos devemos admitir que conforme os filmes iam sendo feitos, os anos iam passando, a técnica de como como montar uma luta de sabre de luz foi mudando. Foi literalmente de uma gambiarra para pura tecnologia. Sem contar na coreografia dos atores e dublês. Enquanto nós vemos que na trilogia original não é tão desenvolvida, na trilogia prequel já é bem mais desenvolvida. Mas até isso nós vemos que nas sequels eles caíram, não ficou legal. Mas será que isso foi culpa dos atores? Será que também tem um pouquinho ali de produção, de direção, talvez até de edição? Antes de explicar essa parte técnica de como foi feito os filmes, eu vou explicar também um pouco do universo de Star Wars. Vamos parar para pensar um pouquinho. Lá nas prequels nós temos o auge dos Jedi. Eles estão no seu auge de poder, no seu auge de fama e no seu auge de luta de sabre de luz. Todo mundo é bem treinado, todo mundo foi Padawan um dia, todo mundo cresceu com mestre Jedi, com cavaleiro Jedi. Enfim, todo mundo é bom lutando com sabre de luz. Por mais que alguns sejam melhores que os outros, todo mundo já sabia lutar. Na trilogia original, que se passa após as prequels, os Jedi estão caídos e praticamente não existem mais. É tipo uma raça extinta, sabe? Então, sem ninguém pra ensinar ninguém ali naquele mundo, realmente não vai ter ninguém que saiba lutar de verdade. Belinha, nós temos o Obi-Wan. Cara, o Obi-Wan na trilogia original é literalmente um velho. Mas ele morre ainda, coitado. É o tempo dele treinar o Luke. Nem mesmo o Yoda treinou o Luke nessa questão. O Luke praticamente aprendeu por conta própria a lutar com o sabre. E o mesmo vale pra Rey. Não estou defendendo ela. Eu já vou deixar claro aqui. Eu odeio essa personagem. Não sendo Maria Vaca as outras, mas... Enfim, a Rey não teve um treinamento adequado, ou seja, não tem como ela lutar bem. Por outro lado, nós temos o Kylo Ren, que foi sim treinado tanto pelo Luke Skywalker quanto pelo Snoke, e que tem sim uma habilidade muito grande para usar a força. Então ele tinha mais habilidade ali para lutar. Então aquela conversa toda de que a Rey não foi treinada, a Rey não teve um treinamento completo, etc. Eu acho que eu dispenso esse comentário. Ela teve sim o seu treinamento completo lá, junto com a Leia. Por mais que a Leia não soubesse usar de verdade o sabre de luz. Mas assim, em parte eu concordo com esse comentário, em parte não. Essa era a explicação da parte teórica do universo que eu queria dar. Agora vamos para a parte técnica, que é o que eu mais quero falar. Na trilogia original, o material feito para fazer o sabre de luz
era bem simples e bem gambiarra mesmo, sabe? Tipo, estilo brasileiro. Os cabos eram peça de lixo e sucata. Oh, não! Os cabos eram peça de lixo e sucata. Não dá pra falar sem rir. Enfim, os cabos eram feitos de peça de lixo e sucata. O exemplo mais famoso desses sabres aí foi o do Luke no episódio 4, que foi construído usando o cabo de um flash de câmera de fotografia Graflex dos anos 1940. E ainda foram adicionados pedaços de borracha e peças de calculadora. Eles poderiam só ter pego um cabo de vassoura. Eu acho que eles só poderiam ter pego um cabo de vassoura mesmo, né? Mas eu não entendo muito dessas coisas, então. As primeiras versões da lâmina de plasma eram varetas giratórias revestidas com fita escotilite. Escolite. Eu acho que isso daí é alemão. Eram revestidas com esse negócio aí. E essa fita refletia a luz intensamente em direção à câmera, o que facilitava o efeito luminoso do sabre. Mas infelizmente esse material quebrava facilmente. Então George Lucas optou por bastões mais simples de madeira. Ai, a vassoura! O efeito de brilho era adicionado na pós-produção com a técnica da rotoscopia, que nada mais é do que desenhar o brilho ao redor ali da lâmina em cada quadro do filme. Ou seja, era um trabalho absurdo. Mas você vê ali os mínimos cuidados em fazer um sabre de luz perfeito, ou quase perfeito. Agora, para fazer os sabres nas prequels, eram usados cabos de metal com bastões rígidos acoplados, misericórdia. Esses bastões eram o que formava o plasma. Eles frequentemente eram revestidos com fita especial ou pintados de verde. O uso desses cabos de metal ajudou bastante porque eles eram mais resistentes e leves. Ou seja, permitiu que os atores e dublês realizassem coreografias muito mais rápidas e intensas. Isso a gente não pode reclamar pro George Lucas, cara. A coreografia dos atores nesses filmes tá simplesmente incrível. A cor /brilho era adicionada na pós-produção usando CGI, o que deixava ela mais viva e mais vibrante do que na trilogia original. E por outro lado também era mais fácil, porque CGI é algo mais fácil de se usar do que a rotoscopia. A rotoscopia você vai pegar quadro por quadro do filme pra pintar em volta. Enfim, o grande diferencial técnico aí era que a trilogia original dependia de bastões de madeira revestidos com material refletivo, que normalmente eram mais simples e também mais sensíveis, enquanto a trilogia prequel adotou o uso de bastões firmes e substituiu a lama de plasma inteiramente na pós-produção. Vamos beber água, né? Aliás, você já bebeu água hoje? Então vai beber, caramba. Melhor ter uma pedra no seu caminho do que duas no seu rim. Aproveita essa pausa aí, se inscreve no canal, dá um like, comenta o que você tá achando do vídeo. Bom, agora finalmente chegamos na parte que nos interessa, as lutas de sabre na trilogia sequel. Como eu já falei no começo do vídeo, a tecnologia foi mudando de acordo com os filmes que iam sendo feitos. Sendo assim, na trilogia sequel, a tecnologia já estava muito mais avançada. Em vez daquela gambiarra toda que eu expliquei na trilogia original, agora eles tinham muito mais recursos. Na parte dos cabos não mudou quase nada. Eles continuaram focados no visual prático e realista de antes. Agora, a lâmina de plasma foi o grande divisor de águas. Mudou totalmente, foi a maior mudança ali. Foi substituída por lâminas LED funcionais que acendem de verdade. Essa mudança eliminou toda a possibilidade de precisar criar toda a iluminação digitalmente na pós-produção. Ou seja, um trabalho a menos. Porém, com LED e baterias internas, os sabres ficavam mais pesados comparado ao dos filmes anteriores. E era uma consequência, porque não deixava a coreografia leve como nós conhecemos das prequels. Não só isso, como eles ficaram mais frágeis. Frágeis no sentido de que quebra fácil, mas sim frágeis no sentido de que, como tem muita tecnologia dentro desse sabre, então eles não podiam ficar batendo toda hora, senão iria quebrar. Não era o material do bastão que poderia quebrar fácil, sim era a tecnologia que ele carregava. Entendam isso. Ah, agora você entendeu, né? Pois é, meus amigos. A culpa é da tecnologia. Podemos ver esse estilo mais pesado de luta, principalmente com o personagem Kylo Ren. Eu assimilo bastante o estilo de luta das sequels com o estilo de luta dos piratas. Se for parar pra pensar, os piratas também carregam algo muito pesado, que são suas espadas. Mas o problema é que a gente não quer ver o estilo de pirata num filme de Star Wars. Por isso que até hoje existem muitas críticas quanto a isso. E eu acho muito justo. Mas, Belinha, por que eles não fizeram que nem fizeram nas prequels? Aí é que tá. A Disney queria focar mais na luz dos sabres. Vocês percebem que em todos os filmes das sequels, desde o episódio 7 até o episódio 9, tem mais brilho nos sabres? E eles envolvem mais o ambiente e os personagens que estão em volta. Coisa que a gente não via muito nos filmes anteriores. Vê até que a gente via, mas era bem menor. A Disney queria deixar o brilho mais realista. Para isso eles tiveram que usar aquele tipo de sabre que é com LED, bateria, tudo aquilo que eu já falei antes.
Esses LEDs e baterias deixavam os sabres mais sensíveis. Se batesse muito forte, quebrava. Então eles não podiam fazer aquele estilo de luta que a gente gosta tanto. Pronto, meus amigos. Agora nós sabemos de quem é a culpa. Da produção. Aqueles movimentos leves e estilosos que estávamos tão acostumados a ver nos filmes anteriores, finalmente foram por água abaixo nesses últimos 3 filmes. Tudo por causa de uma mísera luz. Belinha, mas a luz também não é importante? Claro que é, cara, mas vamos parar pra pensar. Você prefere um estilo de luta que vai te fazer pular da cadeira só de assistir ele? Ou prefere uma luzinha que envolve todo o ambiente? Sejamos sinceros, nisso eles erraram. Não estou falando que eles erraram na parte de se preocupar com a luz do ambiente. Isso também é importante, todos sabemos disso. Ninguém gosta de uma cena escura. Mas eu preferia ter lutas mais legais. Ai, assim como todos os fãs de Star Wars. Bem, senhores, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deem seu like, se inscrevam, ative o sininho aí para você receber todas as notificações e ficar sabendo de todas as notícias do mundo de Star Wars, Sonic, Senhor dos Anéis e muito mais. Grande beijo e até a próxima!